Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio da Fraternidade Legítima, a rádio que toda a família pode ouvir, a Rádio Rio de Janeiro. E você que está acompanhando conosco o estudo sabe que estamos utilizando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando capítulo após capítulo e hoje vamos estudar o destino da criação. Repare que vamos sempre nos embasar na codificação kardeciana e você pode acompanhar conosco. Pedro de Camargo inicia o texto dizendo: a existência presente é uma estrada por onde transita a humanidade. Se pergunta ao materialista onde essa estrada vai ter, ele nos responde: vai ter ao vácuo. Seu termo é o nada. Nós nos encontramos palmilhando este caminho por mero capricho do acaso, pois o acaso também é nada, é abstração. Se pergunta à igreja onde vai dar essa estrada, ela responde: este caminho, lá num determinado ponto, que jamais ninguém viu ou atingiu, bifurca-se. Bifurca-se quer dizer, meu caro ouvinte, divide-se em duas partes, conduzindo então os homens para o céu ou para o inferno. Uma vez vencido esse limite, a criação estaciona, o movimento cessa, o universo morre, tudo está consumado. Se interrogarmos o Espiritismo, ele nos dirá: esta estrada não vai nem vem. A humanidade, a criação toda, é que caminha pela estrada da vida, realizando seu objeto, que é avançar continuamente, progredindo sempre. A existência atual é uma das muitas fases da vida. É um elo que se liga a outro elo, formando a corrente imensa, cujas extremidades se perdem no infinito dos tempos. Reparai bem, olhai para trás e vede como a evolução vem assinalando a marcha da humanidade pela vida além. Abri a história, percorrei ligeiramente suas páginas e vede a parábola imensa que a humanidade tem descrito através dos séculos, obedecendo à grande lei que rege o universo. Esse termo usado por Pedro de Camargo, a parábola, refere-se a uma objetividade matemática que se interpreta por um aumento da sua escala. A humanidade coleia aqui e acolá. Coleia, meu caro ouvinte, vem do verbo colear, que é o movimento das serpentes, de ida e vinda, vai e vem de um lado para o outro, parecendo desviar-se da rota traçada pela mão do Onipotente. É o veneno das paixões que a faz assim, estorcer-se. Porém, por mais curvas que ela faça, nunca poderá furtar-se ao influxo da evolução, que a atrai como imã de irresistível poder. É esse, pois, o destino da criação, conforme atesta a história, e os fatos que se desenrolam sob o domínio de nossas vidas o confirmam. Eis então, meu caro ouvinte, o texto na íntegra do capítulo. Agora vamos abordá-lo novamente
e fazer uma comparação com a codificação kardeciana. Nos primeiros parágrafos sobre a existência presente é uma estrada por onde transita a humanidade, com relação à pergunta ao materialista, onde essa estrada vai ter, ele responde, vai ter ao vácuo, seu termo ou nada. O materialista não acredita ser um espírito, mas somente matéria, e portanto a morte é o fim de tudo. Nós nos encontramos palmilhando esse caminho por mero capricho do acaso. O materialista não acredita na lei de causa e efeito, acha que tudo acontece ao acaso. E o acaso também é nada. O materialista acredita no nada, sendo abstração. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, o capítulo 2, da encarnação dos espíritos. O objetivo da encarnação. Questão 132. Allan Kardec perguntou: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta dos instrutores da humanidade: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso aqui está a expiação. Visa ainda o outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E o comentário de Allan Kardec: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aprimorar, e para se aproximar dele, Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, o tópico materialismo, que foi mencionado por Pedro de Camargo, é a questão 147, realizada por Allan Kardec. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Resposta dos espíritos: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pôde conservar oculto. E a questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Fanfarrão, meu caro ouvinte, é aquele que salienta suas próprias qualidades, ou uma valentia que não possui, que ostenta uma postura de valente sem o ser. Na sua maioria, só são materialistas
porque não tem com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. E vem o comentário de Allan Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte que seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então bem ou mal nada significaria. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos ver no Espiritismo esse grande objetivo de retirarmos-nos do materialismo, porque a ideia do nada, como consequência da caminhada da nossa estrada em nossas vidas, torna-nos egoístas em vermos somente a nós mesmos, ou orgulhosos por não nos concebermos em espírito antes da formação do corpo. Vamos divulgar essas duas condições, a imortalidade da alma e a antecedência da criação de espírito antes da formação do corpo, porque elas vão nos livrar do orgulho e do egoísmo e do materialismo. Vamos continuar estudando o capítulo O Destino da Criação já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo O Destino da Criação, da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e é editora da Federação Espírita Brasileira. Então Pedro de Camargo já abordou o destino da criação considerando os materialistas. E ele continua dizendo: se pergunta à igreja onde vai dar essa estrada, ela responde: este caminho, lá num determinado ponto que jamais ninguém viu ou atingiu, bifurca-se, conduzindo então os homens, parte para o céu, parte para o inferno. Uma vez vencido esse limite, a criação estaciona, o movimento cessa, o universo morre, tudo está consumado. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Da obra O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, sob o título Doutrina, o capítulo 3, O Céu, e tem um fragmento. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente,
a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada do grego coelos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias, que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. E no capítulo 4 dessa primeira parte, nós temos o título O Inferno, o subtítulo Intuição das Penas Futuras. É o item 1, também fragmento. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pôde compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Mas, meu caro ouvinte, e se interrogarmos ao Espiritismo, o que ele nos dirá? Ele dirá: essa estrada não vai nem vem, a humanidade, a criação toda, é que caminha pela estrada da vida, realizando seu objeto, que é avançar continuamente, progredindo sempre. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do mesmo capítulo da obra do Céu e Inferno, no item Céu, Lei de Evolução e Progresso, item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, áurena eles em toda a parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro.
Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações, que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso, e por conseguinte a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo de seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos espíritos puros, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. E Pedro Camargo conclui dizendo: a existência atual é uma das fases da vida, é um elo que se liga a outro elo, formando a corrente imensa, cujas extremidades se perdem no infinito dos tempos. Reparai bem, olhai para trás e veja como a evolução vem assinalando a marcha da humanidade pela vida além. Abri a história, percorrei ligeiramente suas páginas e vede a parábola imensa que a humanidade tem descrito através dos séculos, obedecendo à grande lei que rege o universo. A humanidade colheia aqui e acolá, como serpentes, parecendo desviar-se da rota traçada pela mão do Onipotente. É o veneno das paixões que a faz assim estorcer-se. Porém, por mais curvas que ela faça, nunca poderá furtar-se ao influxo da evolução, que a atrai como imã de irresistível poder. É esse, pois, o destino da criação, conforme o atesta a história e os fatos que se desenrolam sob o domínio de nossas vistas. E o confirmo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 14. E então virá o fim, meu caro ouvinte, o fim das enfermidades, o fim da ignorância, o fim da violência, o fim das desigualdades, o fim de todas as iniquidades, erros e condições desfavoráveis que nos enxergam de forma equivocada aqueles que fogem desse Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino. Retiremos de nós, meu caro ouvinte, todos os vestígios do materialismo e todas as convenções imediatistas da religião do mundo
e busquemos a luz do Cristo, segundo seus próprios espíritos superiores, vem anunciar através da doutrina cristã e espírita, hoje e sempre para nos libertar de todo o mal. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.